Olá professor, tudo bom? Aqui quem fala é Harrison. O meu grupo aqui vai apresentar um pouquinho sobre o Dart, né, que foi uma das linguagens selecionadas para o seminário. O grupo é composto por mim, Harrison Soares de Queiroz, que vem quem vos fala, João Vitor Alves Barreto e Calil Souza dos Santos. Bem, as principais características da linguagem Dart é a orientação a objeto, né, é uma baseada em classe, é muito parecida com o Java nesse aspecto. Ela também tem o Garbage Collector, né, que no Java também é muito presente. Ela pode ser compilada diretamente para código JavaScript ou para linguagem de máquina, né, ambas sofrendo interpretações de formas diferentes. Feitas também para ser usada no desenvolvimento do lado do cliente, né, ou seja, para desenvolvimento web ou mobile. Tá? As influências que o Dart sofreu veio do C, C++, C Sharp, seu Erlang, o Java, o JavaScript, o Kotlin, o Ruby, Smalltalk, Strongtalk e TypeScript. Porém, eu adicionaria aqui também nessa lista o PHP, né? Porque a gente tem algumas características de interpolação de strings do PHP, alguns tratamentos de string também, com alguns métodos muito parecidos com o do PHP. Bem, a tipagem Dart, ela apresenta uma tipagem estática, né? E estática, vamos inferir que quando uma variável ela possui um tipo, o seu tipo permanece em todo a sequência ali, toda a sua existência, né? Mas, porém, a linguagem também permite a inferência automática, né? Caso não tenha sido explicitado. Então, quando você define, por exemplo, x igual a 2, o tipo já é inferido automaticamente como um inteiro ali para que diminua, né, a verbosidade da linguagem. Bem, agora vamos falar um pouquinho dos aspectos para analisar da linguagem, né, mais específico, menos generalista. Bom, funções anônimas, como o próprio nome diz, não possuem nome. Elas são parecidas com as nomeadas e a linguagem Dart possui essas funções. Elas podem ou não ter parâmetros. Se tiver mais de um parâmetro, cada parâmetro é separado por uma vírgula do outro. Eles vêm dentro de parênteses e a notação do tipo ela é opcional. Então, a expressão ou declaração que vem dentro dessa função, se só houver uma expressão ou uma declaração de retorno, pode ser substituído a chaves por essa seta, né, o igual maior. Então, seria algo como parênteses com o argumento que se quer dentro e chaves, caso tenha uma ou mais expressões ou declaração de retorno, e caso só tenha uma expressão, só uma declaração de retorno, pode-se usar essa seta, esse igual ou maior. Também pode ser passado como parâmetro de uma função. Essa é uma vantagem muito grande da função de funções anônimas, elas serem passadas como parâmetro de uma função. Bom, falando um pouco sobre funções de alta ordem, uma função é de alta ordem quando ela recebe uma função como argumento ou ela retorna uma função. No lugar de retornar um valor qualquer ou não retornar nada, ela retorna uma função. Então, no primeiro exemplo aqui, a gente tem uma função que recebe uma outra função, que é a função calc, né? Ela recebe um inteiro A, recebe um inteiro B e recebe uma função, que é a operação que ela vai utilizar. Ela retorna o resultado dessa operação. Então aqui no main a gente passa para ser printado na função calc o valor 5, 4 e a função de multiplicação. Então o resultado que vai ser exibido na tela é o resultado da multiplicação de 5 vezes 4, né? Que é 20. E aqui no segundo exemplo a gente tem uma função que retorna uma outra função, que é essa função contador, que retorna cria um inteiro, ali C, que tem o valor inicial 0, e retorna uma função que, além de incrementar o valor de C, também printa o valor de C. Então, se você cria uma variável cont, chamando essa função contador, quando você chama cont, ele vai incrementar o C e vai printar o valor de C. Falando um pouquinho sobre o casamento de padrões, né, ou matching parms, como é conhecido, o exemplo aí que eu trouxe, ele mostra um regex, né, que é um string que itera por meio de um iterável, né, que é o iterable, retornando o objeto match, né. Esse objeto match é quem vai fazer a conferência do matching parms, né, do casamento de padrões.
Nesse caso ele verifica dentro da variável str. Aqui vamos para a linha 2 aqui para explicar melhor o que é um regex, um objeto do tipo regex. E na linha 3 eu chamo aqui uma variável, né, uma string aqui, e aí coloco um valor lá. Na linha 4 nós temos a interação desse método do regex, né, desse objeto regex aqui, que é o allMatches, que ele vai retornar várias strings aqui e fazendo match e adicionando ela no método iterable, né? Então esse matches vai guardar grupos de padrões que vão casar, né? Então se for uma string, ele vai casar e vai retornar essa string para o grupo do match, né? Iterando ela. Esse fora da linha 5 à linha 8, ele vai apenas imprimir, né, cada compatibilidade que o match dentro do iterable teve, né? Então é um laço apenas para imprimir os casos, né, de iterações que corresponderam. Bem, nos casamentos de padrões, né, nos matching params, existem algumas propriedades que podem ser acessadas nesse objeto, né? O end, por exemplo, que retorna um inteiro, que vai ser o index da string que vai vir depois do último caractere, né, que bateu. Então aí temos também o group count, que vai também retornar um inteiro, que ele retorna o número de grupos que foram capturados, né, nessa comparação. O hash code, que também retorna um inteiro, demonstrando o tipo de hash, né, que é o objeto. E o input, que é uma string, ela vai retornar uma string onde o match é computado, né? Então as entradas são computadas e aí elas fazem o match e retornam uma string desse match, né? Bem, além das propriedades, também temos os métodos e os operadores, né? Falando um pouquinho dos métodos, a gente tem o método group, que vai retornar um string, né? Essa string que ela vai retornar corresponde ao grupo ao qual ela está comparando, a qual ela sofreu um match. Tem um groups, né? Como é o plural, retorna uma lista desse grupo, né? Tem o noSearch método, que ela é invocada toda a vida com a propriedade de um método não existente e acessado, né? Tem um toString, que é uma representação da string, uma representação do string do objeto, né, que ele está fazendo o casamento, né, o match. E aí temos os operadores, né, o double equals, ou o igual, né, ele retorna um booleano, muito parecido com a maioria das linguagens. Ele vai fazer uma verificação, uma validação, se o lado direito corresponde ao lado esquerdo, né, tanto em tipo quanto em valor. E temos também o operador de abre e fecha chaves, abre e fecha colchetes, né? Que nada mais é do que um string que deu match. E aí ela é capturada, né? E esse operador ele traz essa string aí que foi capturada. Bem, em relação ao casamento de padrões é isso. Currying. Bom, é uma técnica de dividir uma função que recebe mais de um argumento em uma série de funções. Então, temos uma primeira função que tem mais de um argumento. Usando o currying, a gente faria com que essa função lide só com o primeiro argumento e dentro dela haja uma outra função que lide com o segundo argumento e assim sucessivamente. E o Dart proporciona isso, como vocês podem ver aqui no exemplo. Nós temos a função main, né, a principal, temos a soma. A soma de A mais B. Então, ao invés de receber e lidar com os dois parâmetros numa só função, nós temos a soma lidando só com A e retornando uma outra função, que aí, essa sim, retorna o argumento dela, com o qual ela lida com o argumento da anterior. E ela é chamada, se uma função for feita dessa forma, no print, como pode ser visto, os parâmetros que vão nas diferentes funções são chamados separados por parênteses, diferentemente do que nós mais conhecemos, que seria dentro de um mesmo parênteses, temos todos os argumentos separados por vírgula. Bom, listas. No Dart, nós temos uma classe chamada list, que vai lidar com as listas, com os objetos de listas. O Dart possui o array também. Bom, dentro das listas, podemos ter uma lista com tamanho definido ou não. Ela pode ter um tipo determinado ou não.
ela pode você pode ser criada uma lista usando var ou usando list. Uma diferença é que se for criada uma lista como está aqui demonstrado utilizando o var, essa lista ela vai ser do tipo object. Então, se você tiver uma lista utilizando o var que seja 1, 2, 3 e você quiser utilizar add para adicionar um outro elemento à lista, esse elemento ele tem que ser um inteiro. A não ser que na lista, quando criada, você tenha colocado uma string ou algum outro tipo. Aí você conseguiria adicionar tipos que já existiam na criação da lista. Isso é diferente de usar list. Quando se usa list, nós temos uma lista dinâmica. Então você pode incrementar ou decrementar, como na outra, porém aqui você pode incrementar com qualquer tipo que quiser, não só com os que você definiu no momento da criação da lista. Tuplas, que uma tupla é uma sequência ordenada de elementos que podem ter diferentes tipos, ela é imutável, ela tem um tamanho fixo e ela não está contemplada na linguagem Dart. Embora na lista você possa criar uma lista com um tamanho fixo e que ela seja imutável, é uma lista, não é uma tupla. Então não existe na linguagem Dart a tupla, embora haja a biblioteca que introduz essa estrutura de dados, né, na linguagem Dart. E como foi falado, é possível criar uma lista não modificável, tentando imitar uma tupla, pelo menos em como ela vai agir, para ter mais segurança, para ter uma lista que os elementos não possam ser modificados. Mas uma tupla em si, essa estrutura específica de dados, ela não existe no Dart. No caso de compreensão de lista, isso pode ser entendido como sendo uma construção usada para criar uma lista a partir de uma outra lista. Então, por exemplo, você pode realizar um filtro numa lista que já existe. No exemplo aqui que a gente usa, a gente cria uma lista que é números, vai de 1 a 6, e a gente quer somente os números ímpares. Então, usando o método where, que é dos iterables, né, que inclui listas, a gente passa como parâmetro a lógica que a gente vai usar para filtrar. No caso, onde x não for divisível por 2, ou seja, for um número ímpar, ele vai cair nesse filtro e vai ser adicionado a um iterable que vai ser retornado por essa função where, né? Por último, a gente vai transformar numa lista e vai printar. A gente vê ali o resultado 1, 3 e 5. Isso ajuda, né, inclusive a reduzir o código. Isso, além de rodar mais rápido, também fica mais curto, né? Fica mais enxuto o código. Você não precisa usar um for, por exemplo, para realizar essa operação. Já no caso de avaliação preguiçosa, lazy evaluation, se trata de uma estratégia que faz com que uma determinada avaliação ela só seja realizada quando for realmente necessário, certo? Então, em oposição à avaliação ansiosa, que faz com que a expressão seja avaliada na primeira vez que ela é encontrada. Nesse caso, não. Nesse caso, ela evita essas computações desnecessárias. Então, só vai realmente realizar aquele cálculo, por exemplo, quando realmente for necessário. Então, os métodos dos iterables, né, where e map, eles são preguiçosos. Eles só iteram o iterable original, né, por exemplo, uma lista, quando esse iterável que foi retornado for iterado também. Então, nesse caso do exemplo, o iterável que foi retornado a partir do where, guardado nessa variável múltiplos de 5, só vai iterar a lista original, realmente, que é exemplo, quando ela realmente for iterada. Então, quando a gente realizar o for each ali embaixo, ou se a gente usasse, como no exemplo anterior, o ponto toList, aí sim ele ia realizar essa operação. Enquanto isso não fosse chamado, ia ser retornado o iterável e tal, mas não ia ter a lista original iterada ainda. Então isso pode otimizar bastante o código. Nesse caso do exemplo, um exemplo parecido com o anterior, né? A diferença é que
Aqui a gente está filtrando somente os múltiplos de 5. Bom, a função é considerada recursiva quando dentro dela é feita pelo menos uma chamada a ela própria, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem o fatorial, certo? Que foi implementado de forma recursiva. O que ele faz é, além de ter essa verificação aí, né, para saber se o valor é maior ou igual a zero, a gente tem a verificação para saber se o x, que é o que ele recebe aí como parâmetro, é maior ou igual a zero e menor que 2, se for o caso, então ele retorna 1, se não, ele entra de novo na mesma função, certo? No caso, passando como parâmetro x menos 1 e multiplica pelo valor de x atual. Então a gente tem um exemplo aí com 5. Então entraria o 5 no fatorial, ele não é menor que 2, então ele vai entrar de novo no fatorial passando 4. E o resultado dessa função vai ser multiplicado por 5. E assim até chegar a 1. Partindo agora para os exemplos, a gente tem aqui o Hello World, né, o código mais básico, que é bem simples, aqui dentro de uma função main. Só tem um print com Hello World, bem simples. Bom, aqui a gente tem um exemplo da sequência de Fibonacci usando recursão. A sequência de Fibonacci, só lembrando, é uma sequência na qual todos os números que fazem parte dessa sequência são resultado da soma dos dois últimos números anteriores, certo? Então você vê ali o número na quinta posição, que é o 5, é a soma do 3 mais o 2, o número posterior, que é o 8, é a soma do 5 mais o 3, por aí vai. Então basicamente essa a implementação, né? A função Fibonacci recebe um número, n, ele verifica se o n é menor ou igual a 2, caso seja, ele retorna 1, se não, ele faz a soma dos dois números anteriores. E para demonstrar, ali estão sendo mostrados os 10 primeiros números dessa sequência. Ordenação com Quicksort. Vale frisar que o Quicksort aqui implementado não é o mais eficiente. Escolhemos esse porque esse parece mais didático, mais compreensível. Então, como o objetivo era mostrar o Quicksort, uma implementação usando o Dart, a gente preferiu utilizar uma que fosse mais de entendimento mais fácil. Bom, primeiro criamos uma lista com elementos misturados, eles não estão em ordem crescente. Tem o Quicksort, que ele vai receber uma lista e dois inteiros, o esquerdo e o direito. O esquerdo sendo o primeiro elemento e o direito o primeiro índice, né, o índice 0, e o direito sendo o último índice. Como dá para ver no final da segunda página, passamos no Quicksort a lista, o índice 0 e o último índice dessa lista. Ok. Bom, primeiro é definido, dentro do Quicksort é definido o pivô. O pivô vai ser o elemento de referência para a comparação dos elementos. Então ele vai ser o elemento que está na metade da lista, então a gente pega os dois inteiros que foram passados como parâmetro, soma esses dois inteiros, divide por 2, e aí nós vamos ter o índice do elemento que a gente quer pegar, que vai ser no meio da lista. Todos os elementos que estão à esquerda desse pivô, eles devem ser menor que o pivô, e todos os elementos à direita desse pivô devem ser maior que o pivô. Agora nós criamos duas variáveis, a i e j, o i e o j. O i recebe o inteiro esquerdo e o j o direito. Isso porque essas duas variáveis elas serão incrementadas e decrementadas para que o Quicksort seja chamado novamente e nós tenhamos uma lista diferente da lista que deu início ao Quicksort. Bom, temos um while onde a gente compara se o i ele é menor ou igual a j, enquanto isso aí for verdade, tudo que está dentro vai rodar. Bom, primeiramente comparamos todos os elementos do índice i. Se esse elemento que está à esquerda do pivô ele for menor que o pivô, o i é incrementado, ou seja, a gente vê o próximo elemento da cadeia de elementos que estão à esquerda do pivô. A mesma ideia embaixo com o j, porém é à direita do pivô. Então nós vamos pegar esse conjunto de elementos que estão à direita do pivô, do último até o pivô a gente vai comparar para ver se é maior que o pivô. Sendo maior que o pivô,
tá ok, decrementa o j, ou seja, passa para o elemento seguinte, né, na comparação, e faz a comparação. Quando esses dois whiles não forem mais satisfeitos, ou seja, se por acaso algum elemento do lado esquerdo do pivô for maior que o pivô, ou o elemento do lado ou o elemento do lado direito for menor que o pivô, a gente vai fazer a substituição. Então, o elemento que está do lado direito, que por acaso é menor que o pivô, ele vai ser passado para a esquerda, certo? Na posição onde um elemento não é menor que o do pivô. Se por acaso todos os elementos da esquerda forem menores que o pivô, então a gente vai chegar no pivô, o pivô ele vai ser maior que esse elemento que está à direita, isso não é o que nós queremos, então vai ser feita essa troca. E vai chegar um ponto que esse while maior, onde o i e o j, o i não é menor ou igual a j, isso aí não vai ser mais satisfeito, vai sair daí e a gente vai chamar o quicksort mais uma vez. Então, primeiro a gente vai comparar para ver se o j ele já foi decrementado bastante para chegar no índice zero, ou seja, se a gente varreu a lista toda da direita para a esquerda e a mesma coisa da esquerda para a direita. Se essas condições forem satisfeitas, a gente chama o quicksort de novo, passando a mesma lista, né? A mesma lista não, a mesma lista, mas com as modificações que ocorreram durante o while, passando agora os inteiros que vão mudar. Porque quando a gente faz a comparação para ver se o j ele já chegou no zero, se ele ainda não chegou no zero, a gente vai passar com o inteiro chamado de direito anteriormente, agora vai ser o j. Então essa nova lista não vai ser mais a lista antiga. A comparação agora com o pivô vai ser diferente. Nós vamos ter uma lista reduzida e vai ser feita essa comparação toda novamente. Bom, vão ser chamadas quantas vezes forem necessárias a esse quicksort, passando a lista e os novos limites da lista, o limite menor e maior, que são definidos ali com o i, o j e o esquerdo e o direito, até essas duas condições, esses dois ifs não serem mais satisfeitos, e aí vai sair do quicksort e teremos uma lista ordenada. Então a ideia aqui é sempre verificar, pegar a lista e dividir entre duas partes, com um elemento de comparação, de referência, pegar essa primeira parte, passar novamente no quicksort como uma nova lista, e aí essa parte vai ser novamente reduzida até um ponto em que não exista mais situação em que os elementos estão desordenados, e a mesma coisa vai acontecer com o lado direito. E é dessa forma que foi implementado o quicksort. O último exemplo aqui é de uma função assíncrona. O que é uma função assíncrona? É uma função que executa uma operação sem bloquear as outras operações que devem ser executadas antes dela ser finalizada. Então, para que serve uma operação assíncrona? Serve para buscar dados na rede, por exemplo, quando você acessa uma API, quando você está lendo esses dados, ao escrever em um banco de dados, ao ler dados de um arquivo, basicamente quando você não vai ter aquele resultado naquele momento. Então, é necessário esperar até que o resultado esteja pronto, sem atrapalhar as outras execuções. Então, no Dart, a programação assíncrona é caracterizada pelo future e pelo stream, que são duas classes, né? O future representa o resultado de uma computação assíncrona, enquanto que a stream é uma sequência de eventos assíncronos, certo? Como se fosse um iterable, só que em vez de você ter todos os elementos naquela hora que você pediu, a stream vai te dizer quando o evento estiver pronto. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem a soma de elementos de uma stream, né? A soma de todos os elementos, só que usando de forma assíncrona essas funções. Detalhe aqui, quando você vai realizar operações assíncronas dentro de uma função, você usa o async, nessa assinatura async, e quando você chama uma função assíncrona, você usa o await, que é para indicar que você está esperando o resultado. De outra forma não funcionaria, você obrigatoriamente tem que usar o await. Então nesse exemplo a gente tem a função SumStream, que vai somar todos os elementos da stream que foi criada abaixo, né, e foi passada como
parâmetro aí do SumStream. Essa stream basicamente tem um for que vai retornando cada elemento do for, né, de 1 até um determinado inteiro que é passado como parâmetro ali, que é o 10. E, enfim, o SumStream vai fazer toda essa soma e retornar no final. E no final vai ser printado ali, que é o 55. Essa operação em si daria para fazer sem precisar ser assíncrona, mas mostra como ela é implementada de maneira correta usando essa possibilidade. Bom, essa foi a nossa apresentação sobre Dart. Agradecemos e até mais.